Irmãos e irmãs, graça e paz. Já tem um mês que estamos vivendo com rotinas adaptadas em nossas vidas, e eu gostaria de deixar uma palavra de fé para a nossa meditação, para que a gente possa continuar lutando e crendo na graça de Deus. A palavra do Senhor nos diz na carta aos Hebreus que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A carta aos Hebreus é uma carta, especialmente o capítulo 11, ele fala acerca da fé. O justo vive pela fé. O cristão vive pela fé. Nós vivemos pela fé. Quando falamos pela fé, não estamos falando de um resultado, mas de algo que se encontra dentro de cada um de nós. Algo que o Espírito Santo testifica no espírito do homem interior, o homem espiritual. É óbvio que o homem natural não é capaz de compreender a fé, porque o seu parâmetro são os resultados. Ou seja, para o homem natural, se não há resultados positivos, então tudo se traduz em fracasso. E a pergunta que faço é: quantas vezes agimos pela fé e não vemos os resultados? Mas isso não quer dizer que porque não temos visto os resultados, que algo não tenha efeito no reino espiritual e que algo não tenha acontecido no reino espiritual. A fé, ela é capaz de acreditar que algo aconteceu, ainda que eu não possa ver. Pela fé, eu posso crer que Deus ouviu a minha oração, que os céus se abriram, que algo aconteceu, que os anjos subiram com suas taças cheias do incenso e da oração e que a minha oração estava presente. Veja, você pode não enxergar todos os detalhes, mas se a tua oração tem sido dirigida a Deus o Pai, no nome de Jesus Cristo, seu Filho, você precisa crer que o poder do Espírito Santo de Deus esteve presente. Precisamos crer que haverá repercussão da nossa oração. A palavra de Deus diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A palavra de Deus ainda diz que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho e que nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O capítulo 11 de Hebreus nos apresenta 25 vezes a palavra fé. Encontramos 18 personagens que viveram pela fé. Desde um patriarca como Abraão, a uma meretriz como Raabe, um consultor como Noé e um lutador como Sansão. Veja, encontramos uma série de conquistas pela fé. Versos 32 a 34 de Hebreus, capítulo 11, diz: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, passaram em fuga exércitos estrangeiros. Mas notem, irmãos e irmãs, que o capítulo 11 de Hebreus não termina no verso 34. Também encontramos provas terríveis que foram suportadas pela fé, cristãos que sofreram e que morreram pela fé. Veja
A continuação, no capítulo 35, diz: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, algemas, prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Enfim, veja, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização das promessas, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Veja o que aprendemos com essa palavra. Não podemos permitir que nos julguem apenas pelo resultado, mas pelo impacto da fé que deixamos nas conquistas, nos sofrimentos e também na morte. Não queremos com essa palavra que venhamos aceitar ou nos acomodar com a situação que estamos vivendo, mas precisamos entender que, se estamos em Cristo, nada poderá nos separar do seu amor e do seu propósito para nossas vidas. Veja, a história da igreja está repleta de registros de vidas que foram literalmente semeadas, das quais a Bíblia diz que o mundo não era digno. Mas veja o impacto dessas vidas. E a título de exemplo, a reforma protestante, Lutero morreu sem saber que sua fé e sua luta pela reforma deixaria um tremendo impacto na vida de pessoas e na igreja, não apenas de sua época, mas mais de 500 anos já se passaram. O que precisamos entender com essa passagem bíblica? Se você e eu estamos agindo pela fé, independente dos resultados, um legado será deixado para a próxima geração. Nem sempre os resultados serão imediatos. Aliás, cremos inclusive que a maioria dos resultados são colhidos a médio e longo prazo. Jesus Cristo morreu na cruz pela fé. Os resultados não foram imediatos ao homem natural. No entanto, ninguém pode negar o impacto da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Até mesmo o calendário, o modo de contar os dias mudou. O que quero deixar como desafio é que não importa os resultados que o homem natural busca, creia em Deus, busque a Deus, continue acreditando. Que Deus abençoe seu dia, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a bênção, a presença, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre a sua casa, hoje e sempre. Amém.